Boa noite, meus irmãos. Quase 21 horas, faltando 5 minutos. Eu sou Norberto Peixoto. Com esse ponto de Oxum, nós começamos o nosso live pedindo, hoje, dia 8, que se comemora aqui no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, na Praia de Guaíba, as festividades de Mãe Oxum, que é a orixá padroeira de Porto Alegre, né? Nós temos aí esse grande lago que é o Guaíba, que nós gaúchos chamamos de rio. Que Mamãe Oxum, que esse orixá nos traga doçura, nos traga afabilidade, que nós sejamos afáveis na nossa comunicação, nas ideias que nós vamos aqui sustentar na noite de hoje, que a gente se faça entender. O tema um pouco espinhoso, a gente falar, nunca é fácil a gente falar de candomblé e de umbanda. Eu me lembro, na época antigamente, dos grupos, se tinha discussões. Alô. Eu acho que nós voltamos. Tá, tinha caído a conexão ali. Ok, me desculpa. Me parece, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tinha dado uma oscilada, não voltou. Tá bom, pessoal? Deu uma oscilada ali, mas voltou a conexão. Não foi no software codificador de vídeo. Boa noite a todos que estão chegando. 21 horas, aí o live com Norberto Peixoto, Viviane Santiago, Ivan Macedo, Ricardo Gaspar, Eliane Mendes, Paula Márcia Bittencourt. Obrigado, gente, por vocês estarem comigo aí na noite de hoje, nessa proposta de estudo, de diálogo. Depois nós vamos ter a segunda parte com perguntas, mas eu gostaria de falar sobre a estrutura do live. Nós vamos ter uma primeira parte, que ela é expositiva, eu poderia chamar assim, não gosto de chamar bem sobre desse nome, mas como se fosse uma videoaula. Eu botei aí no quadro atrás, vocês estão vendo, um roteirinho, que é o que nós vamos falar, para vocês poderem, digamos assim, se orientar em relação a isso aí. Tá bom? Vou chegar um pouquinho mais para cá, eu acho que eu peguei ali, roubei um pouquinho de espaço ali. A segunda parte, após essa parte expositiva, nós vamos abrir para perguntas, né, através dos comentários. E por último, pessoal, eu vou sortear aqui, em nome da Livraria do Triângulo da Fraternidade, esse livro, Os Orixás e Ciclos da Vida, que foi lançado agora em outubro, está nas principais livrarias. E na segunda-feira, o pessoal da Livraria do Triângulo vai estar enviando para o endereço do ganhador. Tá bom? Mas ao final, quem ficar com a gente, quem nos suportar, tiver paciência de ficar até o final, aguentar Norberto Peixoto aí, quase uma hora, às vezes 50 minutos, vai estar concorrendo esse livro aí, tá bom, pessoal? Eu volto a falar sobre ele. Bom, diferenças entre Umbanda e Candomblé. Primeiro, meu respeito a todas as religiões da diáspora africana, as religiões mediúnicas, espiritismos, candomblés diversos. Meu respeito incondicional a todos aqueles que são afrodescendentes, que têm uma ética, buscam um melhoramento no caráter, têm uma raiz, uma ancestralidade. E quando eu me refiro a candomblé, são casas, matrizes, casas sérias, estabelecidas. Porque aquele que não é ético, aquele que se aproveita da dor humana, aquele que avilta uma ancestralidade em proveito próprio, esse não tem como a gente conversar, independente da denominação que ele tenha na fachada da sua casa. Então a gente busca o diálogo, e a Umbanda tem muitas porosidades, muitos pontos de diálogo. A gente busca reforçar as semelhanças e minimizar as diferenças, porque nós precisamos dialogar mais. E eu digo, para a gente dialogar, a gente tem que se dar as mãos, e união não é fusão. O fato de eu conversar com meus irmãos, que são do Batuque, aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho Congá na minha casa, ele tem um Peji na casa dele, ele louva o orixá, eu também louvo, ele tem rito de Umbanda na casa dele.
de tempo em tempo, né, com abertura, com hino, com ritual semelhante ao nosso. Por que não dialogar com aqueles que são sérios, aqueles que estão receptivos ao melhoramento do ser humano, à busca da religiosidade, do caráter? Todos nós buscamos o nosso melhoramento, sempre, seja espiritual, psicológico, físico, material. Então, com muito respeito, eu quero trazer algumas diferenças e semelhanças entre Umbanda e Candomblé, porque muitas pessoas me perguntam: Norberto, eu chego numa casa, eu não sei se é Candomblé, não sei se é Umbanda, eu não sei se é um pouco de cada uma. E esse vídeo ele está até se repetindo, a gente já fez ele no YouTube. Bom, primeiro nós temos que compreender que quando a gente fala de Candomblé, não é um Candomblé só, são vários Candomblés, porque nós temos as nações, vamos falar as três principais aí, que seria Ketu Nagô, que veio do Benin, da Nigéria, né, o Jeje e Angola-Congo. Essas três matrizes, essas três origens já diferenciam bastante em termos de candomblés. Aqui no Rio Grande do Sul não se denomina candomblé, é o batuque, mas que tem uma origem simile, principalmente que prepondera aqui, Nagô, ou Iorubá. Então nós temos a nação Oió, nós temos Cabinda, nós temos Jexá, aqui no Rio Grande do Sul. Ketu Nagô, a língua Iorubá, Jeje, várias línguas, Fon e outras. Angola, Congo, a língua é Banto. O que se cultua nos candomblés Ketu Nagô? Se cultua orixá. Orixá, as casas matrizes, né, mais ortodoxas, ligadas a uma ancestralidade de África, cultuam somente orixás. O candomblé Angola, Banto, é Nquice. Mas o candomblé Angola, Banto, Angola, ele dá mais abertura para caboclos, pretos velhos, encantados, mestres de Jurema. E acaba o candomblé Angola, em determinados momentos, ficando muito parecido com a Umbanda. Vamos dar um exemplo aqui entre os candomblés Ketu Nagô, Jeje e Angola-Congo. Vamos dar um exemplo de divindades, né, e que teriam similitude entre um e outro. Por exemplo, Exu. Exu é Ketu Nagô, base da religião tradicional iorubá, orixá que se liga à cosmovisão, à cosmogonia da criação, a gênese da criação. Os provérbios de Fá, a literatura de Fá explica, né, as narrativas que foram passadas de Babalaô para Babalaô ao longo do tempo, de boca ao ouvido, ao longo do tempo que se perpetuaram. Exu, um orixá da criação, né, se ligaria à gênese divina. Nós temos no Jeje, que é Vodum, Elegbara, que por vezes é sincretizado na Umbanda. Nós temos Exu Bará, o Bará da rua, mas originalmente em Ketu Nagô, Elegbara não existe. Existe Exu. Seria Obara, ou Bará do corpo, que é outro conceito que se confundiria com Elegbara, que é Jeje, e por vezes saiu esse hibridismo do Bará da rua, mas não importa. Isso são diálogos, são reelaborações, pontos de contato que se sincretizam entre as próprias nações e que tem eco dentro da Umbanda, porque a Umbanda tem origem africana, tanto Nagô como Angola, pouco Jeje, pouco Vodum. No entorno do Rio de Janeiro, preponderou mais Angola. E a Umbanda surge no Rio de Janeiro, uma forte preponderância dos cultos dos antigos quimbandas, ou feiticeiros, quibandeiros, no caso, curadores. Tem um ponto de Pai Antônio que fala que ele é um quibandeiro, ele é curador. Pai Antônio foi o primeiro preto velho que vibrou no Ori de Zélio de Moraes, logo após o Caboclo das Sete Encruzilhadas, já remetendo à ancestralidade, à origem dessa entidade missionária da Umbanda, Pai Antônio, a uma ancestralidade Banto-Angola. Não por um acaso, os Mbanda, que seriam sacerdotes ligados à tradição Angola, a Quimbanda,
os Mbanda, eles têm um culto a Egum, a sua ancestralidade, seus amigos, irmãos, parentes, né, ligados à sua ancestralidade, que estão no plano espiritual, muito semelhante às entidades, aos falangeiros, na manifestação das entidades na Umbanda. Então a gente tem que entender as várias origens, pontos de diálogos, influências que a Umbanda sofre. Não é uma única África, uma única região, tá bom? Continuando aquele exemplo das divindades, Exu, Ketunagô, Elegbara no Jeje, Aluviá no Angola, Congo. Vamos pegar em Assã, Orixá em Assã, ou Oyá no Ketunagô, também na Umbanda é mais cultuada como em Assã, no Jeje seria Sobô, e no Angola, Congo, Matamba, Bamburucema. Vocês podem acompanhar o que eu estou falando, tá, pessoal, que está chegando aí agora, no quadro aqui, não sei se vai dar visibilidade, acredito que sim, no monitor de vocês. Eu sou Norberto Peixoto, nós estamos mais um live, obrigado por você estar com a gente. Primeira parte do live é expositiva, uma videoaula, segunda parte respondendo a perguntas dos comentários e por fim eu vou sortear esse livro, Os Orixás e os Ciclos da Vida, que será enviado por correio na segunda-feira pela Livraria do Triângulo. Depois eu vou falar sobre os critérios aqui de sorteio, que vai ser hoje. Aqueles que suportarem ficar até o final com o Norberto Peixoto aí, tá bom? E temos também Obaluayê, um outro exemplo que eu fui buscar. Obaluayê, ou Omulu, que no Jeje é Chapanã e que no Angola, Congo é Cavungo. Veja bem, aqui no Rio Grande do Sul, Chapanã é considerado orixá, ele não é Vodum, porque a nação Cabinda foi uma parte que veio, que ela era Jeje, mas foi dominada pelo Império Iorubá. Então já veio com sincretismos para cá. Então Chapanã aqui no Rio Grande do Sul prepondera no Batuque como orixá, originalmente não é. Então houve sincretismos também em África, tá bom? Então a gente fez aqui um recorte assim básico dos principais candomblés, assim as nações principais e a característica de divindade, de culto de divindade de cada um. Correlacionando com as umbandas, e eu gosto de falar umbandas no plural, porque não existe só uma umbanda e temos rito litúrgico. No olhar de Norberto Peixoto, nós temos um núcleo duro, que é aquelas normativas de culto que o Caboclo da Sete Encruzilhadas nos deixou, que nós seguimos no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. O núcleo duro. E temos, numa periferia, diversos ritos, liturgias, que mais se aproximam ou se distanciam desse núcleo duro, caracterizando as diversas umbandas. E com uns anos nós fomos aprendendo que o que importa é que haja um caráter, uma ética, seja que umbanda for, que objetivo melhoramento do ser humano, no sentido espiritual, psicológico, humano, de saúde, e haja um respeito, acima de tudo, àqueles que batem nos terreiros. Vamos, na nossa preleção aqui, entre Umbanda e Candomblé, situarmos algumas diferenças e algumas semelhanças, buscando sempre realçar as semelhanças para nós termos pontos de diálogos entre nós, principalmente diálogo interreligioso. Nós estamos precisando dialogar mais. Nós estamos num processo grande de intolerância religiosa e se nós não dialogarmos mais entre nós não vamos nos fortalecer. A Umbanda cultua orixá e falangeiro. Falangeiro, no caso, seria espíritos. Existem alguns irmãos de Umbanda que dizem que a Umbanda não cultua orixá. Puxa vida, o que são os pontos cantados? Não estamos louvando e cultuando orixá? E por vezes, Xangô, Ogum, Oxóssi, entidades se identificando como orixá? Então, sim, na Umbanda se cultua orixá e falangeiro. No Candomblé, notadamente o Ketunagô, se cultua somente orixá. As casas mais ortodoxas. Não há a manifestação de Egum, de espírito, de falangeiro. Seria só orixás, seria uma manifestação que viria
do Filho do Santo, de dentro para fora, em conformidade com a própria essência do Ori dele. Na Umbanda nós temos a incorporação de entidades espirituais, de fora para dentro, que caracteriza os tipos de transe. Nos candomblés também há incorporação, mas nós temos que fazer um parênteses. Se é um candomblé mais ligado ao orixá ortodoxo, seria um transe que há um estado alterado de consciência e que os próprios estudiosos dos candomblés e praticantes dizem que seria anímico. É a essência que está no inconsciente do Elegum, do Iaô, se manifesta e ele fica no estado alterado de consciência. Os candomblés de Angola têm a manifestação dos inquices e também de caboclo, como eu falei, de encantado, juremeiros, pretos velhos. Na Umbanda, então, entre os candomblés e as umbandas, nós temos uma característica, uma semelhança em comum. Os estados alterados de consciência, o transe. Ok? Em alguns casos incorporação, em outros casos anímicos. Então, esse é um ponto de semelhança que nós dialogamos. E ambos cultuam os orixás. Na Umbanda, o médium trabalha com vários espíritos, dependendo da linha por orixá. Nos candomblés, os mais tradicionais, é uma divindade só que é a dona da cabeça e, por vezes, um adjuntor. E todo o culto do Ori, junto com o Eledado médio, se direciona para essa divindade, para esse orixá. Isso não ocorre na Umbanda. Ok? Mas ambos existe o aconselhamento espiritual, em ambos os casos. De que forma? Na Umbanda, nas giras públicas, são os médiuns manifestados nas entidades. Nos candomblés, prepondera a consulta com o sacerdote, com o babalorixá, com a iolorixá, com tata ou com a iá, dependendo. Que é a arte oracular. Ambos existe o aconselhamento, sendo que nos candomblés tradicionais, você não fala com o orixá manifestado, ele não dá conselho, não dá consulta, tem que ser com o sacerdote. No candomblé Angola, não, existem toques de caboclo, de encantados, e aí as entidades dão passe, fazem seus aconselhamentos, muito igual a Umbanda, não tem pouquíssima diferença. Algumas umbandas, e nós aqui no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade adotamos o Eredilho Ogum, jogo de búzios, dentro do contexto da ética, da arte divinatória e dentro da sabedoria de Ifá. A gente absorve essa cosmogonia, essas narrativas e se acomoda naturalmente com outros saberes, como orientalismo, o próprio evangelho, espiritismo, enfim. Sendo que, no nosso caso, o Meridilo Ogum é usado somente para aconselhamento dos médiuns da corrente. Nós não abrimos para assistência. Ok? Nos candomblés, o jogo de búzios é tradicional, dentro da consulta oracular com os sacerdotes. Em algumas casas mais tradicionais, pode ter o Ipelê e Fá e outros oráculos, mas o que prepondera é o jogo de búzios. Agora nós teríamos algumas diferenças entre Umbanda e Candomblé. De uma maneira geral, na Umbanda, a gratuidade, as umbandas que são afins e seguem a normativa de culto do Caboclo das Sete Encruzilhadas, a gratuidade se preconiza a prática da caridade, ou seja, dá-se de graça aquilo que se recebeu de graça, sendo que nos candomblés, dentro da tradição, há que se ter uma cobrança pecuniária. Lembro aqui que o saber dos antigos babalaôs, e está nos registros de Fá, que nos remete à religião tradicional iorubá em África, o babalaô não pode se recusar a dar um aconselhamento, prescrever, fazer um diagnóstico, uma prescrição de folha, de banho, de ebós, no caso, se o consulente não tiver nada para pagar. Ele pode prestar serviço à comunidade, outras formas de ajudar a comunidade, mas o babalaô não pode se recusar. Isso no Brasil está um pouco distorcido. Os próprios sacerdotes aí, irmãos nossos
dirigentes, sacerdotes das religiões da diáspora africana têm apontado isso aí nas redes sociais, que muitos são os abusos, né, nessa cobrança desmedida, e realmente aí virou uma profissão, o que não era o caso dentro da ancestralidade dos antigos babalaôs, tá bom? Um outro ponto polêmico é que na Umbanda não se utiliza a sacralização de animais, ao contrário dos candomblés, que é fundamento a sacralização de animais. Nós na Umbanda não temos isso como fundamento, embora haja umbandas que os sacerdotes são formados, são feitos, iniciados em outras tradições que eles adotam nas suas casas. Nós aqui não vamos discutir elemento de uma casa para outra. O que importa é a ética e o caráter de cada sacerdote. Sendo que, no nosso entendimento, nós, do Grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, Norberto Peixoto, todo e qualquer culto ao sagrado, louvação ao sagrado, não há necessidade de se usar o magnetismo animal através da sacralização do corte ritual, por orientação espiritual da nossa egrégora. Agora nós temos outros tipos de sacralização. Nós sacralizamos frutas, folhas, flores, os elementos, água, ar, terra, fogo. Nós, em alguns casos, na Umbanda, nós temos o corte ritual, nós cortamos as frutas para liberação de axé, de prana, que está ali contido nos nossos ritos. Então, nós temos em comum, sim, ritos de sacralização. O que nos diferencia é a utilização, no caso do elemento animal, a sacralização dos animais, que na Umbanda, que segue a orientação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, não adota esse tipo de magnetismo. Isso não nos faz melhor nem pior do que quem quer que seja. Por que eu digo isso? Eu aprendi durante esses anos todos. Porque você pode estar com uma Bíblia na mão, orando na igreja, de joelho e pedindo para quebrar a perna do outro, para tirar o namorado, para arrumar um emprego. Não é o elemento que determina o caráter, e sim a intenção daquele que se utiliza. Eu aprendi isso e, com muito respeito aos irmãos de outras confissões religiosas, como os candomblés. Meu pai foi iniciado no candomblé. Eu era menino na época e tenho muito respeito. Nunca fui iniciado no candomblé, nunca participei de nenhum ritual interno de candomblé, nem minha mãe, mas meu pai foi iniciado no candomblé no Rio de Janeiro, tá bom? E um aspecto aqui que tem entre Umbanda, a Umbanda prepondera a ética cristã. A Umbanda é uma religião cristã, embora ela não seja uma religião de um profeta, de um código, de um livro sagrado. Mas a Umbanda é uma religião que tem uma ética cristã, e os ensinamentos de Jesus que estão no Evangelho convivem harmonicamente com outros saberes. Na Umbanda, ele não é monolítico, ele não é hegemônico. Por mais que já tentaram, mas cada casa desenvolve a sua doutrina, traz as suas teologias, os seus saberes. Isso, para mim, no meu olhar, isso é muito rico dentro da Umbanda. Aqui tem um ponto que é delicado, porque eu já escutei de algumas lideranças e pesquisadores da academia e até dirigentes de candomblé, que as religiões da diáspora seriam aéticas. Quando se afirma ético, me parece que dá uma conotação de não ter ética nenhuma, e tu faz o que tu bem quer na tua casa, no teu ilê, no teu terreiro. Como estudioso de Fá, e nós temos entidades africanas que estão no nosso Soledad e nos assistem na nossa casa, e nós temos compromisso de resgate desse saber, de reelaboração dentro do contexto de Umbanda, sem perder a identidade de Umbanda. Eu posso afirmar que a sabedoria de Fá, que é a base da religião tradicional iorubá, tem um forte senso ético. Tanto é que que Oxalá é considerado o orixá da moral, de todo esse panteão de orixás. E Exu é o guardião da casa de Oxalá, da moral e da ética de Oxalá. Isso estão
nos escritos de Ifá. Então, sim, pegar esta raiz que eu conheço mais e tem mais afinidade, e até por orientação espiritual, Nagô e da religião tradicional Yorubá, que nos remete ao antigo Beni, Nigéria, eu afirmo sim que os babalôs têm muita ética, muito respeito e caráter nas suas ações. Tá bom? Esta é a primeira parte da nossa exposição. Eu acho que eu me prolonguei aí em torno de 20 minutos. Eu acho que está de bom tamanho, dando um apanhado geral. Claro que existem variações de Umbanda para Umbanda. Aqui no Rio Grande do Sul tem muitas casas de batuque tradicionais sérias, que de tempo em tempo, quinzenalmente, uma vez por semana, fazem ritos de Umbanda e caboclo, preto velho vai lá, se canta o hino da Umbanda, fazem seus aconselhamentos, dão seus benzimentos, preto velho com rosário na mão, e a gente aprende o que importa, se é o PG ou se é a Congá, e sim aquilo que está sendo feito, o direcionamento da intenção coletiva e do trabalho que as entidades ali estão fazendo. Então a gente tem que aprender a dialogar e não a impor. A Umbanda é de inclusão, a essência da Umbanda é de inclusão, ela nasceu de uma cisma dentro de um centro espírita para incluir espíritos afrodescendentes na forma de apresentação de pretos velhos e os nossos caboclos aqui que eram discriminados, preconceituados e não podiam se manifestar. Então a essência da Umbanda é de inclusão. Inclusão se faz com diálogo. União no diálogo não é fusão. Então, no olhar de Norberto Peixoto, a Umbanda tem porosidades, ela tem possibilidades de permeabilidade, que ela dialoga com todas as outras religiões afrodescendentes, sem perder a sua identidade. E cada casa adapta os seus ritos dentro da orientação que o sacerdote, o dirigente tem. Nós seguimos a raiz, as orientações de Caboclo das Sete Encruzilhadas. Embora a gente tenha um lado Nagô, um toque Nagô, um saber Nagô, e buscamos isso em entidades africanas que nos assistem, como o seu Ogum Sete Estradas, que é um espírito Nagô, nós nunca perdemos a nossa identidade enquanto Umbanda, no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Tá bom, meu irmão? Daqui a pouco estarei sorteando esse livro. Ao final do nosso live, quem suportar, aguentar, ficar com o Norberto Peixoto até o final, Os Orixás e Ciclos da Vida, que será enviado segunda-feira gratuitamente para a casa do ganhador. Vou abrir aqui para perguntas, pessoal. Faça os seus comentários. Boa noite, a Cláudia, a Beatriz Garcia. Essa é a parte que eu mais gosto, tá, gente? Mais dinâmico aqui, ó. Elaine Costa. Boa noite, Elaine. Gostaria de saber... Vamos ver aqui o que a Elaine fez uma pergunta aqui. Gostaria de saber sobre... Sou iniciada na Umbanda há mais de 10 anos, sendo filha de Nananco Xangô, e por vários problemas tive que mudar de cidade e me afastei do terreiro. Fiquei pior depois disso e um amigo me levou a um terreiro de candomblé na nação Queto. O dirigente jogou búzios e me disse que eu poderia morrer se não fizesse o santo. Falei que tinha sido coroada, mas fui informada que estava errado. Fiquei meio perdida com tudo que estava acontecendo no momento. Acabei raspando, só que como sangue. Hoje todos me falam depois que fiz foi errado. Olha, gente, Elaine Costa, obrigado pelo seu relato. Isso aqui é muito sério, tá, Elaine? Acontece. Veja bem, você ameaçar... Você abriu o Eredilogum, o jogo de búzios, em nome de Ifá, o Orixá do Destino, invocar Exu, que é o executor do destino, que falariam através desse oráculo, e você ameaçar de morte, se você não for iniciado, isto não é verdadeiro, isso não tem referência dentro da sabedoria de Ifá, isto é uma falácia, tá? Uma falta de ética e uma falta de caráter desse dirigente. Eu não sei quem é, não importa, e sim, não importa o santo, e sim o milagre, tá, minha irmã? Você passou por essa experiência
E mesmo você tendo sido iniciado, às vezes, no orixá, que pode não ser aquele do seu Eledá, aquele que está de frente, isso não quer dizer que a sua vida vai ir para trás, que você vai ficar doente. Veja bem, orixá é vida, orixá é saúde, orixá nos auxilia ao progresso, ao melhoramento humano. Orixá que prejudica, orixá que faz a gente ficar doente, mesmo quando a gente tem uma iniciação, que é num orixá, que não é o nosso originalmente, naquele momento, como de frente ou adjuntor, e não está no nosso Eledá, por si só isso não pode nos prejudicar, tá, Elaine? Isso eu falo com muita tranquilidade dentro da sabedoria de Fá. Tá? Procure o seu caminho, procure estar equilibrado e lembre, minha irmã, que o orixá está contigo com a sua fé, com o seu caráter, seja onde você estiver. Tá bom? Muito obrigado. Os orixás são forças universais, não são propriedades de uma mão, de um dirigente, de um sacerdote. Principalmente quando falta a ética e o caráter, e a intenção é se aproveitar, né, do momento de fragilidade daqueles que os estão procurando. Tá bom? Eu sou o Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, falo isso com muita tranquilidade, que eu respeito muito a ancestralidade e a religiosidade dos orixás, independente da denominação em terra. Tá bom? Vamos lá, se eu pego mais uma pergunta legal aqui, ó. Mona Lisa Santos, vou ler sua pergunta. Boa noite, Mona Lisa. Vamos ver se a pergunta é boa. Como todos sabemos, são os orixás que escolhem as suas coroas. Então, por exemplo, você frequenta Umbanda e ocorre do dono de sua coroa ser um orixá de nação, como lidar com essa situação segundo a sua visão e conhecimento? Espero que tenha entendido a minha pergunta. Sim, eu entendi, Mona Lisa, perfeitamente. Veja bem, a essência que vibra no ori, daquele orixá que veio antes da reencarnação, ela não muda se é na Umbanda, se é no Candomblé, se é numa outra denominação. O que determina é a afinidade e o que está no propósito de vida do adepto, do elegum, do filho do orixá, do médium. Porque se ele veio com uma predisposição, um propósito de vida nesta encarnação, e ele tem compromisso com os elementos e os rituais do candomblé, ele vai ter que, num determinado momento, seguir esse caminho até para que ele consiga estar fortalecido na sua saúde e no seu Eledá. Em contrário, se ele não tem esse propósito de vida, ele pode seguir o caminho com a sua fé, com a sua religiosidade com o orixá, na Umbanda sem problema nenhum, que ele vai estar equilibrado e o orixá vai estar vibrando no seu ori, tá? Os falangeiros vão estar ali auxiliando, e por vezes acontece, como acontece no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, que nós também temos transe de orixá no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, junto com o falangeiro. Isso é uma característica da nossa casa, amparada pelo plano espiritual, incentivada, ritualizada, manejada adequadamente dentro do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Espero ter te ajudado, tá, Mona Lisa? Muito obrigado aí pelo seu comentário, tá certo? Vamos lá. Ângela Farias, somos muito criticados pelo sacrifício animal. O que você acha sobre isso? Pelo visto, a Ângela aqui é candomblecista. Ângela, eu não tenho muita moral para falar sobre isso, porque eu ainda sou carnívoro. Eu acho que é uma hipocrisia quem é carnívoro ficar botando defeito no ritual de sacralização e na comensalidade, né, naquela reunião comunal, como acontece nos candomblés, dentro de uma tradição, de uma ancestralidade. Eu só posso respeitar isso. Eu acho que quem compra carne no açougue pode se dizer espírita, espiritualista, mais evoluído, né? E eles se acham melhores, mas é um grande equívoco, ao meu ver, se achar superior quem tem, por um ato de fé, uma sacralização que envolve uma comensalidade dentro de uma ancestralidade.
Agora, quando o magnetismo animal ele é usado sem caráter, sem ética e por vezes objetivando tão somente o ganho financeiro e o desrespeito do livre-arbítrio e querendo prejudicar pessoas, desarmonizar vidas e desequilibrar uma coletividade, aí independente do elemento, é a falta do caráter que está abrindo um canal e por vezes usando o elemento vital de uma forma, ao meu ver, completamente equivocada, que não tem relação com uma ancestralidade ética como nos remete à religião tradicional iorubá. Ok? Essa é a opinião de Norberto Peixoto. Eu não sou dono da verdade, não conheço os rituais de iniciação do candomblé, mas eu respeito, eu tenho opinião, tá bom? Muito obrigado pelo seu comentário. Vamos ver aqui, Rosemary, é isso, né? Boa noite, Rose, seja bem-vindo. Desenvolvimento na Umbanda, infelizmente, o terreiro fechou. Sinto enorme vontade de conhecer. Pulou aqui. Sinto enorme vontade de conhecer o terreiro de Candomblé Queto. Como irei trabalhar com os guias caso entre para o Candomblé? Rosemary, vá, conheça, mate a sua curiosidade. Se você vier a ser iniciado num Candomblé Queto, Nagô, tradicional, ortodoxo, você não vai poder trabalhar com seus guias espirituais da Umbanda, porque eles não vão permitirão o transe nem a incorporação, tá bom? Isso no candomblé tradicional Queto Nagô, ok? Então, outros candomblés eu não poderia te afirmar, como Angola, eu conheço pouco. Eu sei que existem candomblés que têm toque para Umbanda também, em determinados dias. Aí você tem que refletir, pensar, ver com os seus guias qual é o seu caminho, tá, Rosemary? É importante que, independente do local que você esteja, que você encontre orientadores de caráter com ética e que realmente vão te auxiliar na tua busca, na tua espiritualidade, que você esteja bem fortalecida em todos os aspectos da sua vida, psico, biosocial, espiritual, tá bom? Independente da denominação terrena da religião. Ok? Obrigado pelo seu comentário. A Sueli está dizendo aqui, me responde, por favor. Boa noite, Sueli Líper, mas eu não sei onde é que está a sua pergunta. Tenho 68 anos, mãe de santo, posso parar de trabalhar? Olha, Sueli, isso aí você tem que ver com seus guias, com seu ori. O seu ori vai sinalizar isso, qual é o momento de você parar. Se você ainda tem saúde, tem vitalidade, você tem que pensar, tem que ver e qual é o momento de você parar, tá bom? Eu digo assim, Sueli, um dirigente, uma mãe de santo, no meu olhar, não é obrigado a trabalhar até o último dia da sua vida. Chega um momento que o dirigente pode reinterpretar a sua tarefa como dirigente. Se a casa é organizada, tem um estatuto, ele pode se recolher para o conselho, ele pode ficar como conselheiro da casa, tá certo? Boa noite, José Fernando, já leio a sua pergunta, tá bom? Pessoal, daqui a pouquinho, mais 10 minutinhos, estarei sorteando esse livro, Os Orixás e os Ciclos da Vida, e o ganhador vai receber esse livro, segunda-feira será enviado pelo correio para a sua residência, tá bom? Boa noite, José Fernando. Vamos ver aqui a sua pergunta aqui. A Umbanda, boa noite, Norberto. A Umbanda, Candomblé e outras religiões, algum problema de saber um pouco de cada uma? Pois adquiri seu livro Exu e Poder Organizador do Caos, um amigo me orientou a não ler, pois conhecimento me traria muitas responsabilidades. Que mal nisso, muito obrigado. Olha, José Fernando, eu acho que eu já tinha respondido essa sua pergunta no outro live. Não há mal nenhum, meu irmão. O Exu, Poder Organizador do Caos, ele resgata uma cosmovisão africana do orixá Exu, e adaptações que houveram na diáspora, aqui, reelaborações, né, e alguns conceitos que, ao nosso ver, são equivocados e que contribuem para a intolerância religiosa. Exu é demonizado nas religiões neopentecostais, notadamente, e a gente procura desconstruir alguns conceitos equivocados para auxiliar exatamente a diminuir esse processo de intolerância religiosa. Se nós não tivermos informação, que legitimidade, que identidade nós vamos ter?
nos tempos neopentecostais, está cheio de ex-umbandista, cheio de ex-candomblecista, que para eles Exu é o diabo, é o demônio, e ele já veio das umbandas, dos candomblés, achando que Exu era o diabo, era o demônio. Que formação foi dada para eles? Que sacerdote passou esse tipo de informação? Que só enfraquece a nossa identidade e não nos dá legitimidade nenhuma. Está cheio nas hostes neopentecostais de ex-médiuns, ex-eleguns, ex-iaôs, equedes, que estão lá. Por que eles estão lá e não estão nas suas religiões de origem? O que faltou? Informação, talvez? Conhecer realmente a cosmogonia e a gênese dos orixás, entender melhor essas forças divinas, ter mais instrução, mais éticas nos nossos terreiros? Eu não tenho as respostas. Tá bom? Leia, José Fernando, o livro está aí, veio para nos ajudar. Obrigado pelo seu comentário. Marco Aurélio, boa noite, Marco Aurélio. A Umbanda é tão antiga e profunda que através dela é ensinada a necessidade da busca por conhecimento e humildade para que, junto com a ciência em cada campo da natureza física, planetária e humana, a sua atuação em nossa fase e rondas e raças. Um dia, um grande rebanho, saravá. Obrigado pelo seu comentário, Marco Aurélio. É isso aí, a Umbanda vem nos ensinando conhecimento, humildade, entender que a Umbanda tem ciência, que ela se correlaciona aí com as ciências, com a física quântica, né? Um dia um grande rebanho, não será uma única religião, tá bom, Marco Aurélio? Talvez esse grande rebanho seja um estado de consciência mais fraternal, mais respeitoso, de maior alteridade, de mais diálogo, sem um querer impor uma verdade para o outro. Mas no olhar de Norberto Peixoto, nós não teremos um só rebanho, um só pastor. Esse um só rebanho será um estado de consciência coletiva que vai preponderar, independente de uma denominação religiosa hegemônica que entre num processo de aculturação das demais. Tá certo? Obrigado pelo seu comentário, Marco Aurélio. Leda Barros, boa noite, Leda. Como fazemos se somos filhos de um orixá que não é cultuado na Umbanda e entramos para essa religião? Sou filha de Logunedé e decido ir para o ritual de Umbanda. Como ficamos? Pois é, Leda, isso é um problema. Logunedé é pouco cultuado na Umbanda. Eu não conheço nenhuma Umbanda que cultue Logunedé. Aí você tem um problema se você é filha de Logunedé. Converse com o seu dirigente, se você pode continuar com o seu otá em casa e, de repente, fazendo as suas obrigações para o seu orixá de frente, né? Para você não perder a ligação com a sua essência. E eu tenho certeza que o teu orixá não vai te abandonar, porque o orixá está sempre com o ori, é a tua essência. Tá bom? Espero que você encontre um ponto de equilíbrio dentro da sua nova proposta agora na Umbanda, tá bom, minha irmã? Leda Barros, obrigado pelo seu comentário. Vamos ver aqui Carlos Wagner, boa noite. Boa noite, Carlos Wagner. Li seu livro Missão na Umbanda, psicografado por Ramatiz, em determinado momento diz que devemos respeitar os animais, pois são nossos irmãos inferiores. Há muitas citações a respeito aos animais. Você acredita que poderia ser uma mensagem futura para que parássemos de comer carne? Olha, Carlos Wagner, a gente sabe que a alimentação carnívora ela tem vários prejuízos para a saúde, tá, meu irmão? Inclusive, ela adensa o duplo etéreo e isso prejudica os processos de desdobramento natural durante o sono físico, o próprio intercâmbio mediúnico, tá bom? Então, eu ainda não consegui deixar de ser carnívoro nessa encarnação. Eu ainda como peixe, eu como frutos do mar. A carne vermelha já faz mais de 10 anos que eu deixei. Tá certo, meu irmão? Mas eu acredito que o melhoramento da humanidade, obviamente que a questão do carnivorismo vai nos auxiliar, até a própria questão da ecologia, que é envolvido, o impacto negativo na ecologia que a criação bovina ostensiva, né, a agricultura ostensiva, desmatamento, a camada de ozônio, tudo que envolve o processo do gado,
Mas, meu irmão, eu acho que independente do que a gente vai estar comendo, é o nosso caráter e aquilo que nós temos no coração. Isso que vai determinar realmente o nosso melhoramento. Se vegetariano, melhor ainda. Se não, o que vai prevalecer é aquilo que nós temos no coração. Tá certo? No olhar de Norberto Peixoto. Eu não sou dono da verdade. Vamos lá. Boa noite, Sabrina. Norberto, uma pena que não consegui chegar a tempo de ver toda a discussão. Tenho muita curiosidade. Olha, Sabrina, assista depois, aí o live vai ficar gravado na linha do tempo do Pérolas do Armatiz, tá bom? Marcos Santos. Assunto abordado em um dos livros de Armatiz sobre o conjuro, onde um pai de santo, com sua entidade de guia-chefe de terreiro, firma-se uma determinada energia em seu filho de santo. O que acontece... com seu filho de santo, quando há o desencarne desse chefe de terreiro, se é que toda... Não entendi a pergunta, cara. Se é que toda vibradora... Marcos, não entendi a sua pergunta, ficou um pouquinho confusa, tá bom, meu irmão? Se você puder reformular ela, eu leio ela novamente, tá bom? Vamos lá. Boa noite, Elaine Keller. Norberto, os orixás são partículas do Criador, e dentro da Umbanda temos falangeiros que se apresentam nas radiações desses orixás. Perfeito. Como é possível médios imperfeitos incorporar orixás? Elaine, os médios não incorporam orixá, Elaine, não é de fora para dentro, minha querida. Veja bem, todos nós temos uma essência no nosso uri que nos remete a uma massa primordial, uma massa primitiva que se relaciona com o orixá. O transe é anímico, é de dentro para fora, do nosso inconsciente, tá bom, Elaine? Não é possível o acoplamento, né, perispírito a perispírito, uma potestade, uma força, de uma massa primordial, como é um Orumalé, como é um orixá maior, tá certo, minha irmã? Mas há transe sim, estados alterados de consciência sim, por dentro das umbandas, e nós, no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, nós reinterpretamos, reelaboramos esse conceito de que o orixá não se manifesta no transe, tá bom? Diferenciando que toda incorporação é um transe, mas nem todo transe é uma incorporação, tá? E que o transe anímico, ele não é mistificação. Tá certo, minha irmã Elaine? Espero ter te ajudado aí nos teus estudos, ok? Vamos lá, perguntas. Em um terreiro de Umbanda, cada médium pode trabalhar da forma que foi desenvolvido? Se foi no candomblé, jeje, etc, etc? Não, Maria Madalena, não. Que aí viraria uma barafunda, uma bagunça, né? O médium tem que se adaptar aos usos e costumes do terreiro que ele se vincula, no caso, terreiro de Umbanda, desde que isso não altere, não descaracterize a sua naturalidade de expressão mediúnica, tá bom? Agora, não é possível que, por exemplo, dentro de um terreiro de Umbanda se mantenha a dança como é feito nos candomblés, né? Aquele movimento todo, ritmo de corpo, aquela dança toda, que é um padrão, todos os orixás dançam iguais, né? E isso é dado muita ênfase, ao contrário do que era originalmente em África. Hoje se dá mais ênfase à parte externa, né? A estética da dança, da manifestação, do que a essência desta manifestação. Mas, Maria Madalena, no terreiro de Umbanda, o médium tem que se adaptar às normativas, aos usos e costumes daquela casa, tá bom? No olhar de Norberto Peixoto, tá certo, minha irmã? Obrigado pelo seu comentário. Pessoal, daqui 5 minutos estarei sorteando o nosso livro Os Orixás e os Ciclos da Vida, que será enviado nessa segunda-feira pelo correio para o endereço do ganhador. Fica aí com a gente aí, tá bom? Você que está com a gente, fica aí com a gente aí, que eu já vou ler aqui o sorteio, já vou fazer o sorteio. Vamos ver se a gente pega mais perguntas aqui. Dei um pulinho aqui para frente, senão eu vou ficar muito para trás aqui. Jussara Azevedo, boa noite, Jussara. Vejo alguns casos de pessoas que eram de Umbanda com as entidades dando consulta e depois passam para o candomblé. E depois dizem que tem que fazer um trabalho
para afastar as entidades que trabalham na Umbanda. O que acha sobre isso? Pode nos esclarecer? Olha, Jussara, eu tinha falado sobre isso. O candomblé tradicional, ortodoxo, não permite a manifestação de egum. Caboclo, preto velho, são eguns, espíritos, não são quiumbas. Então, quando você se vincula a uma casa de raiz, matriz tradicional, você vai ter que realmente parar de trabalhar com as suas entidades, tá bom? Agora, Jussara, entidades de fato, de direito na Umbanda, sob a lei de Pema, não precisa fazer nenhum trabalho, seja onde for, eles vão respeitar teu livre-arbítrio, minha irmã. Se você foi para um outro rito, para uma outra igreja, para um outro templo que não permite essa manifestação, eles vão se afastar naturalmente, viu? Eles têm muito respeito pela gente, embora, obviamente, que o seu ori, a sua consciência que vai determinar seus passos e que você se mantenha equilibrado nas suas escolhas, tá bom? Independente da denominação religiosa do templo a que você se vincule, tá bom, Jussara? Boa noite para você, obrigado pela sua contribuição. Vamos ver se eu pego aqui mais algumas perguntas. Olha aqui, Cleusa Maria Granado Anfilo, boa noite, Cleusa. Depois de 16 anos em uma casa espírita, hoje não é o que eu quero mais. Coração bate forte pela Umbanda. Por que isso acontece? Olha, Cleusa, isso acontece porque a sua ancestralidade, o seu espírito é eletivo à egrégora, à vibração, aos rituais de Umbanda. É por isso que isso acontece. Você siga o seu caminho, que você encontre um terreiro, que você consiga harmonizar esse anseio de estar na Umbanda, e realmente a Umbanda tem essa capacidade de nos emocionar, de arrepiar, de fazer o coração bater, de nos dar taquicardia, cada gira, cada abertura, cada canto, a cada toque de tambor, a cada ritual, a cada maci. Tá bom, minha irmã? Obrigado pelo seu comentário. Vamos lá, vamos ver se eu acho mais alguma pergunta. Aqui, olha, entrou uma pergunta aqui, Jussara Azevedo. Eu já tinha falado da Jussara Azevedo, né? Já tinha falado aqui. Marcelo Rocha, boa noite, Norberto. O candomblé de caboclo, pode falar um pouco a respeito? Já falei, Marcelo. Eu tinha falado aqui no início do live, acho que você não viu. O candomblé de caboclo, ele é mais dentro de uma raiz Angola, Banto, tá certo? Onde se sincretizou o caboclo da Toré, o caboclo da Jurema, digamos assim, com o ritual do candomblé Jeje, notadamente, tá certo? Embora hoje existam outros candomblés que também caboclo se manifesta, o preto velho, dependendo da abertura do dirigente, da orientação que ele tem, mas eu comentei isso aqui. Inclusive o candomblé de caboclo, quando se manifesta juremeiro ou encantado, que tem um aconselhamento, se aproxima muito semelhante ao ritual de Umbanda nas consultas, nas giras de Umbanda, tá certo? A entidade fala diretamente para o consulente da passe, faz seus aconselhamentos, tá certo, Marcelo Rocha? Obrigado pela sua colaboração. Marcos Souza, boa noite, Marcos. Trabalho em centro espírita kardecista, mas gosto de frequentar o centro de Umbanda. Tem algum problema? Olha, na perspectiva da Umbanda não tem problema nenhum. Agora, dependendo do centro espírita kardecista, se você está falar que vai no centro de Umbanda, os caras vão ter um pouco de preconceito. Isso aconteceu comigo. Disseram que eu estava obsediado no centro espírita porque eu estava na escola de médios também, num centro de Umbanda. Então, meu irmão, para a Umbanda não tem problema nenhum. Você pode frequentar a Umbanda e estar no centro kardecista, sem problema nenhum. O importante é que você esteja em paz, equilibrado com você mesmo, tá bom, meu irmão? Vanessa Caetano, e tem o Flávio Ramone, entrou aqui agora também. Boa noite, Flávio. Boa noite. Os léguas são mais ligados a Umbanda ou candomblé? Parabéns pelo trabalho. Eu acho que é mais em relação ao candomblé. Se fala muito pouco em léguas na Umbanda, tá bom, meu irmão? Eu particularmente conheço pouco, tá certo, Flávio Ramone? Vanessa Caetano, boa noite, Vanessa.
Gostaria de saber como posso ter o meu terreiro. Sou obrigado a fazer a deitada conforme alguns terreiros colocam e cobrando aqueles valores absurdos? Não, não, Vanessa, não é obrigada. Veja o que o seu Ori te orienta, os teus guias espirituais, tá bom, minha irmã? Não faça nada contra a sua consciência que violente a sua consciência. Procure sempre ter caráter, buscar o esforço para melhoramento teu e do próximo, e confia no amparo dos teus orixás, dos teus guias. Tá bom, Vanessa Caetano? Boa noite, espero ter te ajudado. O Rodinei Macedo, por favor, semi-inconsciente. Rodinei, eu falei aqui, tem um live aí na linha do tempo, do Pérola de Ramatiz, que fala sobre mediunidade consciente, semi-consciente e inconsciente. Tá bom, meu irmão? Obrigado, boa noite pelo seu comentário. Beatriz Pereira, boa noite. Meu pai de santo, candomblé de Angola, no jogo de búzios, disse que meu orixá era Oxum. Mas quando tocou veio o Baluaê. Isso é normal? Beatriz, fale com seu pai de santo. Converse com ele, tá bom? Não posso afirmar se isso é normal ou anormal. Dentro da perspectiva de Umbanda, nós respeitamos muito a naturalidade da manifestação de cada médium, tá bom? Mas fale com seu dirigente aí no seu Templo de Candomblé, Angola, tá certo? Obrigado pelo seu comentário. Nosso irmão aqui, que está um nickname aqui, escrito texto. Olha, meu irmão, eu procuro responder, vou responder aqui para você, mas procure usar um nome teu mesmo, tá bom? Um nickname aí, pode ser um fake, a gente prefere nome de pessoas, tá bom? Escrito textos, boa noite. Fiquei mais de 15 anos no catecismo, meus guias nunca se manifestaram, e recebi vários avisos que meus guias são de Umbanda, o que tem a trabalhar isso, e que tem que trabalhar isso. Pode mesmo meus guias só se manifestarem na Umbanda? Pode sim, escritos. Procure um terreiro de Umbanda sério, fale com o dirigente, procure aconselhamento, quem sabe você, na gira de desenvolvimento, você vai perceber melhor os seus guias ou não, você vai tirar a prova. Agora, os guias de Umbanda de fato e direito, eles não vão violentar o médium, havendo uma manifestação numa mesa kardecista, que o médium vai ser ademoestado, vão puxar a orelha do médium, vão dizer que ele está obsediado, e os guias de Umbanda são muito respeitosos. Mas, independente do que te falaram, meu irmão, procure descobrir por você mesmo, através da sua vivência, da sua experiência, tá bom? A Sueli Lipe Marques, explique por que o preconceito sobre os Exus. Sueli, olha na linha do tempo aqui do Pérola de Ramatiz, nós temos 2 lives aí falando de Exu. Exu, do orixá da criação, ao compadre batizado nas Umbandas, e nós temos um outro que é sobre a gargalhada de Exu e de Bombogira. Procure na linha de tempo que você vai encontrar e a gente fala sobre preconceito, tá certo? Meus irmãos, eu acho que era isso. São quase 8:55, a gente está de 1 hora aqui de live. Vamos ver se eu pego mais alguma pergunta. Vamos para o sorteio, então? Olha só, pessoal, para o sorteio aqui do nosso... o sorteio aqui do livro Os Orixás e os Ciclos da Vida. Encerrando o nosso live, eu agradeço a todos aí que participaram, né, tiveram a paciência de suportar Norberto Peixoto até o final. Pessoal, os Orixás e os Ciclos da Vida, quem mandar o primeiro e-mail que chegar aqui no meu painel do Gmail, com o nome completo, endereço completo e CEP, vai ganhar. O e-mail é livrariadotriângulo@gmail.com. Repetindo, tá bom? livrariadotriângulo@gmail.com. Estou aguardando aqui o primeiro e-mail que entrar. Vamos aqui dar uma atualizada na linha do tempo. Aqui no Gmail, livrariadotriângulo@gmail.com. Tá, pessoal? Primeiro e-mail que entrar. Olha, entraram aqui mais de 8 e-mails, 9, 10. Vamos ver aqui o primeiro que entrou.
Sabrina Rubac. Vamos ler aqui se o endereço está correto e o CEP, tá, Sabrina? Isso é importante. Sabrina Pinto Rubac, Rua Presidente Pedreira. Não vou falar o número por uma questão de respeito ao endereço dela e segurança. Apartamento número tal, CEP 24.210.470, Niterói, Rio de Janeiro, a terra da Umbanda, onde surgiu a Umbanda. Obrigado, Sabrina, por você ter estado aí com a gente. Parabéns por você ter ganhado o livro, tá, minha irmã? Será mandado segunda-feira, nesse mesmo e-mail teu aqui, nós vamos informar, o pessoal da livraria vai informar aqui o código de rastreamento para você acompanhar a entrega. Pessoal, vou encerrar o live. Muito obrigado. Ó, a Sabrina já comentou aqui, Sabrina Rubac. Obrigado, Sabrina. Boa noite, legal. Muito bom ter estado com vocês, tá, gente? Axé, Saravá fraterno, nosso respeito a todos os oris, a todos os congás, a todos os pejis, a todas as denominações religiosas. Que objetivo o melhoramento da humanidade, do ser humano, a sua espiritualidade, tá certo? Muito obrigado por mais uma oportunidade da gente estar junto aí. Até a próxima, tá certo? Axé.